en realidad había muchas preguntas preciosas todas, y tenemos muy poquito tiempo. Estaban como muy entrecruzadas además, estaban como unas juntadas con otras. Entonces, en fin, habían varias que tenían que ver con estas tres revoluciones y cómo nos situamos frente a ellas. Y especialmente a esta última que está como en el presente, este paradigma acuoso que va adquiriendo forma en la medida que se va moviendo. Es como una... me preguntaba, ¿no es peligroso? Una persona preguntaba, ¿no es peligroso esto? Bueno, esto es lo que estamos viviendo. Entonces hay que como, en alguna medida, en lo que yo me dedico, que es al mundo de las emociones, hay que amigarse con el miedo. Amigarse con el miedo. El miedo es el gran guía, que nos está siempre dando información. Entonces, por favor, dejemos de lado esta idea de emociones positivas, emociones negativas. Son todas energía vital que nos dan mucha información. Entonces, en este momento acuoso, es tener la capacidad de tener un desarrollo emocional tal que podamos estar abiertos a la incertidumbre y al no saber de lo que está ocurriendo, de lo que va a venir. Es como un momento privilegiado de creación, y de creación en un momento delicado, porque al mismo tiempo que esto está ocurriendo, la máquina está tomando el poder. La máquina está haciendo todo, la inteligencia artificial, la tecnología de la tecnología. Hay un combate en este momento de defensa de lo humano en el humano. Porque incluso los humanos estamos mostrando físicamente con chips y otro tipo de casos, estamos perdiendo la humanidad. Entonces hay una defensa de lo humano, y la educación debería centrarse en defender lo humano en el humano en este momento tan delicado que estamos viviendo, y también de mucha creación. No sabemos lo que viene, pero estemos abiertos a no saber lo que viene. Entonces, decían un asunto de la otra, había muchas relacionadas con el aprendizaje. Y aquí hacer algunas distinciones. Hay varios tipos de aprendizajes. Hay uno que viene del mundo conductista, y que domina nuestro sistema educativo, que tiene que ver con el poder desarrollar la memoria, desarrollar competencia, el profesor como alguien que transfiere conocimiento de unos a otros, esta idea de la educación y el aprendizaje como llenar una jarra vacía. Pero viene del mundo del conductismo, este tipo de aprendizaje. Hay otros tipos de aprendizaje, y que en el fondo es el aprendizaje, incorporar información para generar nuevos sentidos, y en este proceso de generar nuevos sentidos, cambiar la relación con la realidad. Lo que nos han enseñado todo el mundo de la física, es que la realidad la construye uno. ¿Y cómo la construye uno? En su encuentro con el mundo. ¿Y qué es lo que es el encuentro con el mundo? Es la emoción. Lo que nos relaciona a mí con el mundo es la emoción. Es la capacidad de dejar entrar aquello que me interesa, percibirlo, interpretarlo y procesar la información que trae. La emoción es extraordinariamente inteligente. Extraordinariamente inteligente. Es la capacidad de focalizarse, de hacer juicios, de procesar información. Está permanentemente al cuidado de cada uno de nosotros. Así que este es un tema que no estuvo muy presente hoy día en las enseñanzas que ustedes hacen. Hay un universo, tenemos cuerpo, emociones y mente. Gracias. Muchas gracias. Ahora el doctor... Bien, hay una pregunta para el doctor Valdecín que dice, ¿qué se hace con un niño que tiene un aumento de su conciencia? Cuando un niño de 3 años tiene demasiada conciencia de sí mismo. Un niño de 3 años que tiene demasiada conciencia de sí mismo. Sí. No pretendemos hacer una estimulación precoce de todos procesos cognitivos.
a linguagem do niño que tem uma demasiada consciência deve ser uma linguagem simbólica, por la própria condição do desarrollo de sentidos que são mais inferiores, não no sentido de ser melhor ou pior, mas os básicos para a consciência se tornar bem saudavelmente desarrollada. Então, o que temos aqui é uma dificuldade de contato com a natureza e com as forças que regem a rotina com o corpo físico. Então, a criança poderia caminhar até a escola com 20 minutos de caminhada para chegar com uma estimulação da movimentação e toda a vontade, a compreensão da vida seja através de julgar, de compreender a dimensão do esquema de espaço que tens, porque se está compreendendo com reflexões e abstração, está desgastando as forças corporais. Tens que compreender através de juegos, através de todas as formas de movimentação. Então, temos acá uma necessidade. Tenho uma chica que falava com 8 meses. Então, por que não leva para uma mídia, para que todos saibam que habla uma frase e faz uma comunicação verbal? Porque eu não quero que esteja exposta seu pensamento a todos os outros. Então, preservei o desenvolvimento mais acelerado Desarrollo acelerado. Que estava em sua consciência própria e fui trabalhando. Vamos aprender a jogar, vamos aprender a andar de bici. ¿En bicicleta? Vamos trabalhar a movimentação, porque você está vendo que o pensamento está se acelerando, se desenvolvendo muito. Temos que pensar em los 12 sentidos. O sentido do processo de linguagem e pensamento estão atrelados à movimentação e ao sistema neurovegetativo. Então, que a criança muitas vezes está muito acelerada com a comida, com o ritmo de convivência entre as pessoas. Então, devemos, assim, trabalhar à noite uma pequena história, uma canção, e pedir ao guardião, ao anjo de la guarda, anjo de la guarda, para trabalhar todo um processo imaginativo, porque a criança precisa de uma força em seu corpo do processo de entendimento do mundo. Não pode estar trabalhando toda hora a abstração, a conjectura, a filosofia de la vida. Deve voltar para o mundo de imagens, voltar pelo mundo de juegos. Então, não devemos assim trabalhar a criança como um pequeno adulto. Não é um ser maduro, é um ser diferente, não é uma miniatura, um pequeno adulto. É um ser que está desenvolvendo o sistema sensório-motriz para ter um pensamento imaginativo, depois uma tomada de consciência de si. Existe na compreensão de marcos evolutivos neurológicos um passo que é reconhecer a identidade,
Estás entre los 3 y los 5 años, que es una función de regulación del comportamiento y comunicación. Y después a un nuevo nacimiento de su conciencia con 9 años. Y está todo maduro la dentición y todo sistema de la mielina, de la capa de protección de la conectividad del cerebro, está todo concluído, terminado. Então, devemos assim voltar para a motricidade, voltar para as ações de ritmo do dia, de bem-estar, de alimentação, de canção e de preces, de conexão com a proteção dos seres que protegem a criança. Muchas gracias. Yeah? Bueno, muchas gracias por las preguntas que me han hecho llegar. Eso demuestra un interés y eso moviliza también algo nuevo en esto que se puede volcar en esta conversación. Siempre es así. Tuve que seleccionar solo 2 relacionadas entre sí. Uno, ¿cómo se explica que los niños del primer septenio repitan verbal o motrizmente de manera reiterada lo que ven en las pantallas? Y la junté con otra. ¿Qué pasa o cómo actuar frente a lo adverso que hoy nos entrega el diario vivir, entre ellos el abuso, el maltrato, la pedofilia, la violencia? ¿Cómo se pueden relacionar estas 2 cosas? Yo quiero relacionar esto desde el punto de vista del gran paradigma de la violencia. La expectativa no cumplida de un alma encarnando genera enfriamiento, genera cierre y dolor. Esa expectativa frustrada es de por sí, aunque sea silencioso, es doloroso, es violento. ¿Cómo se relaciona este juego reiterativo o esquemas motores estereotipados que tienen los niños cuando ven Dragon Ball, por ejemplo? ¿Y cómo se relaciona eso con el fenómeno del abuso, con el fenómeno del maltrato? En ambos casos hay una irrupción violenta y no mediada de la exterioridad en la subjetividad. Eso es lo que se genera un fenómeno traumático. Cuando hay una irrupción violenta del mundo externo en la propia subjetividad, eso genera huella. Esa transgresión, piensen ustedes en un golpe a nivel mecánico, es un trauma. A nivel psíquico ocurre algo semejante. Cuando esta incorporación de lo exterior es demasiado intensa, que deja su huella en una impronta a nivel físico, biológico, eso se aloja ahí como un cuerpo extraño. En las vivencias que tienen las personas, en los relatos que tienen de la experiencia traumática, en abuso o en cualquier otra, alguien que ha tenido un accidente automovilístico, por ejemplo, es la repetición constante de lo vivenciado en el fenómeno de flashback. Se repite y se vuelve a repetir. Hay una interiorización violenta de lo que estaba afuera, ingresa, pero no es posible digerirlo porque transgrede muy violentamente, deja impronta, deja huella. La televisión y los dibujos, estas imágenes sintéticas, al no estar mediados por el fenómeno de la resonancia, el movimiento, esta conversación, transgreden violentamente y dejan su impronta. Y luego el niño después tiene que digerir a través del dibujo, a través del movimiento, a través del esquema motor estereotipado. Es como una introyección de un arquetipo dragonboliano. Pero eso es, desde luego, patológico porque ese arquetipo no tiene no está en relación con los arquetipos cósmicos, que sí tienen relación con la estructuración de los minerales, de las plantas. Eso sí tiene una lógica profunda, pero Dragon Ball no lo tiene.
es una forma bastante infantil, inmadura de ver la resolución de conflictos. Es una forma perversa de resolver los conflictos a través de la violencia. El contenido televisivo infantil es, en su gran mayoría, violento, no solamente por la dinámica, sino también por el contenido, semejante al de los noticieros. Es decir, que los niños están expuestos además a ese contenido. En el caso del abuso, en el caso del maltrato, también una transgresión de lo que es externo. En el caso del abuso, el toque inadecuado en el lugar inadecuado, que genera un impacto en el desarrollo y, desde luego, una interrupción violenta de este desarrollo armónico, esta integración de mi propia corporalidad. Así se podría explicar cómo se puede asemejar lo traumático con estos arquetipos que vienen del exterior a través de la pantalla, y cómo los niños son transgredidos en su fantasía, en su juego, a través de estas imágenes que luego tienen que compulsivamente repetir y repetir y repetir en un intento de hacer suyo y de digerir, tal como el trauma. Otra pregunta prefiero para el doctor Valdesín. ¿Qué pasa con el pensamiento cuando un niño tiene un trastorno del lenguaje? ¿Qué pasa con el pensamiento cuando un niño tiene problemas del habla, del lenguaje, de la fala? O que está se estabelecendo é um pensamento imaginativo. A criança, o niño tem uma dimensão do espaço que vai se intercambiar em lado direito e esquerdo do cérebro. E todo o espaço externo vai se transformar em linguagem de representação mental, como demonstrei aqui. Então, que há um transtorno de linguagem, existe uma dificuldade de reconhecer esta representação em espaço. E se tivesse uma pantalla para representar isso, mostraria como estão as letras em hemisférios cerebrais do P, Q, D, I. Então, uma relação que são muito acerca quando vemos uma letra B larga com uma relação com uma letra D e uma letra que é Q com relação a uma letra P. Isto não se configura para a comunicação espacial em lado esquerdo e direito do cérebro. E os ninhos também têm estabelecimento de uma função de várias regiões de fixação da cognição para expressar a comunicação, e depois vão ativar todo isto para a escritura e a leitura. E quando isto ocorre, sabemos que uma parte dos ticos estarão ativando as duas áreas do cérebro, e são uma parte pequena, uns 5 a 8%. E uma parte dos ticos estarão ativando solo o lado esquerdo do cérebro, que é analítico, que é interpretativo, porque o lado direito é uma função que já se estabelece antes do conhecimento da escritura, que é imaginativo e de abstração. Então, quando se estabelece a linguagem, temos uma ativação de dois cérebros, ou uma ativação de apenas um cérebro, mas
interpretativo ou ativação de um cérebro mais imaginativo. E vão cambiando as informações, porque o ato de escrever e de ler não é um ato relacionado a uma área cerebral que determinada geneticamente para escrever. É uma construção do aprendizado que aciona as áreas de cognição. Então, temos uma área geneticamente para falar e temos uma força de esquema sensório-motor para transformar a motricidade em habla e depois, então, relacionar as representações da mente, mas não temos uma área de escrever. Essa área é fixada depois da aprendizagem, da ensinança do aprendizado. Depois que a criança recebe a instrução, é que essas áreas são ativadas. Depois da aprendizagem. Depois da aprendizagem. Então, como fazemos essa aprendizagem? Em uma escola Waldorf, temos uma aprendizagem mais facilitada, porque lá os ninhos e as ninhas, elas trabalham primeiro uma linguagem musical e depois vão trabalhar a motricidade da escrita. Então, primeiro sentem intuitivamente dentro de si, e este sentido está em cérebro direito, que é amigo, que é sensível, que é intuitivo. E quando temos que tocar um instrumento, também com o cérebro direito e com a mão esquerda, trabalhamos isso para tocar com o coração. Então, existe culturalmente um padrão de trabalho do corpo direito e esquerdo. Existem os pulmões que são 3 do lado direito e o fígado, e trabalham todo para o mundo exterior, recebendo respiração, recebendo todos os nutrientes. Mas existe um lado esquerdo do corpo que trabalha para a vida interior, que é o coração e toda a força do baço. E o coração recebe tudo que é exterior e manda para o cérebro e para o metabolismo, como o baço também troca o sangue. Então, o próprio corpo obedece um aprendizado do que há de exterior e do que há de interior. E lá ensinança, na pedagogia, tem que trabalhar isso, não pode romper com o aspecto cultural da humanidade, porque como a própria humanidade ensina, as mulheres que vão festejar mostram o ombro esquerdo, e as mulheres que vão ser punidas na tradição chinesa mostram o ombro direito. O homem em China cumprimenta com a mão esquerda na frente da direita para demonstrar respeito, e a mulher, para demonstrar respeito, cumprimenta com a mão direita em frente à esquerda. Então, são aspectos que estão dentro do padrão cultural e daquilo que é determinado geneticamente pela humanidade. Não é um aspecto que nas escolas que obedecem essas leis da natureza, a criança percebe o que é recebido para um lado e para o outro do corpo. E muitas vezes isso é que vai causar o transtorno da escrita e da leitura. E veja bem, como as crianças estão condenadas às telas de televisão, à pantarra,
elas simplesmente não têm vivências do que é o lado de cada parte do corpo e não acionam a atividade mental para prontidão do aprendizado. Então, o que ocorre é que o problema de escrita e leitura está cada vez mais aumentando. Cada vez mais aumentando, porque não se tem vivências do que está se passando em corpo. E não se pode, então, se aprender. Por que antes se tinha vivências? Porque a criança tinha que caminhar até a escola. Elas estão condenadas a ir de carro, de coche. Então, as crianças estão sempre desenvolvendo atividades em mídias, mas elas teriam que primeiro desenvolver umas atividades manuais. As mídias devem ser utilizadas como uma extensão dos sentidos maduros. Então, extensão dos sentidos das percepções, as mídias não se podem ser utilizadas com olhinho tenro, temprano, com uma criança que é muito jovem, compreende? As mídias são a computadora, ordenador, a própria pantalla. Elas não podem ser utilizadas porque elas condenam as percepções físicas, elas paralisam o desenvolvimento perceptivo. Então, a criança tem que perceber as forças que estão na dominância direita e esquerda, e depois, então, trabalhar com interface, porque tudo que estamos trabalhando aqui, hoje não tenho um ordenador, um pizarrão, não? Hoje não tenho um pizarrão para mostrar isto, porque eu preciso de um pizarrão para mostrar como o cérebro cambia as palavras e como o corpo responde organicamente com esses cambios. Eu não tenho acá. Estou trabalhando em imagem e falando em portunhol. Então, o que tem se falta um processo de trabalhar o que está dentro das funções orgânicas, para depois ter uma prontidão para escrever e leitura. E esta prontidão será muito importante quando a criança tiver todo o processo imaginativo, criativo, bem desenvolvido. E por isso está muito frequente todos os problemas de comportamento e aprendizagem. 30% dos chicos em Cidade de México tomam metilfenidato, que é Ritalina. Em Estados Unidos, dos chicos de 5 anos já tomam medicamentos para manter a atenção. Então, o que cremos é que estamos trabalhando na contracorrente? Sim. Estamos trabalhando na contracorrente de como o cérebro responde. Eu tenho uma pesquisa, que é uma medição do caminho do cérebro direito e esquerdo, que mostra como se amadurecimento da escritura. E só se pode trabalhar com o cérebro amadurecido para escrever e ler bem. Mas todos esses conhecimentos temos que estudar, estão em livro Percepções Humanas. E quero depois, com cada um que tenha um ratito, falar sobre o livro e sobre o estudo do conhecimento do sistema nervioso e os cambios de dominância cerebral. Sí, yo quería aprovechar, se nos acaba el tiempo,
Vamos a volver a las 3 de la tarde y quiero dar 2 o 3 anuncios. El primero, que efectivamente, alrededor de 1/4 para las 3 de la tarde, el doctor Valdicín va a estar afuera, hacia la izquierda está donde están sus libros, respondiendo cualquier consulta que ustedes tengan. Junto con eso también contar que el doctor Juan Casasú, el señor Juan Casasú, tiene también sus libros a la venta acá, muy interesante para que todos lo vean. Y Pedro va a dar un mini anuncio y nos juntamos aquí a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Un mini anuncio para aquellos que tengan interés o quieran hacer más preguntas a lo largo del tiempo. Les dejo mi correo que no salió en la última diapositiva. Es pedroswinburne@gmail.com. pedroswinburne@gmail.com. Muchas gracias y que disfruten del almuerzo.